No... Olá, eu sou Eduardo Wolff, editor do Estado da Arte. Hoje nós estamos aqui direto da redação do jornal Estado de São Paulo e eu tenho o prazer de receber o José Fux, repórter especial do jornal, para entrevistarmos Fernando Schiller, cientista político e professor do INSPER. Na pauta, Cuba e a ditadura e os populismos na América Latina que vão para além de Cuba. Fux, por favor. Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje no Estado da Arte, entrevistando o professor Fernando Schiller. E eu queria aproveitar o gancho dessa questão de Cuba, né? E perguntar para você o seguinte, com tantos países no mundo, Fernando, o que você foi fazer em Cuba? Como é que você foi parar lá em Cuba, Fernando? É uma boa pergunta para abrir nossa conversa. Eu diria, Cuba para mim sempre foi um mistério, né? Menos um mistério pelos dados econômicos, pelo modelo político, afinal de contas a Revolução tem 60 anos, é bastante conhecida, a informação é abundante. Eu sempre acompanhei muito Cuba, sempre me fascinou aquela experiência, né, do chamado socialismo real cubano, mas sempre me fascinou por um outro aspecto também. Como é possível que um sistema, né, autoritário, um sistema de fechamento político, econômico, que produziu uma das maiores tragédias da América Latina, uma tragédia escondida, que são os balseiros, milhares de mortos, né, desaparecidos no mar. Né? Como é possível que este modelo, que esse sistema ainda produza encantamento? Né? E como é possível que ele sobreviva 30 anos depois, né? São 30 praticamente. Quase 30. Aliás, 20 anos 25. Depois, 25 anos depois da queda do Muro de Berlim, 20 anos agora, da queda do Muro de Berlim. Né? Então, tem uma série de mistérios aí. Então, o objetivo da minha viagem era menos turístico, aliás, praticamente nada turístico, mas de conversar com as pessoas. Uma viagem que qualquer um pode fazer, hoje é fácil ir para Cuba, né? Mas conversar com as pessoas, visitar escolas, visitar hospitais, conversar com economistas, ou seja, entender o cotidiano, o dia a dia, a geografia de Cuba. Eu fui para o interior de Cuba, visitei cidades, né, e não só em Havana. Então, meu objetivo era muito mais uma investigação empírica, antropológica, no sentido, né, de entender um pouco o cotidiano. É fetiche de cientista político ou não? Eu acho que talvez um fetiche aí de sociólogo reprimido, alguma coisa desse tipo. Certo, né? tá certo. Mas eu tentei sem apriorismos ideológicos, no sentido de, olha, vou condenar, vamos ver, vamos entender, vamos deixar as pessoas falar, para ver como elas percebem aquele cotidiano. Esse foi meu Fernando, a sua visita também vai coincidir com, agora vai fazer 2 anos da visita um pouco mais célebre que a sua, né, que foi quando Barack Obama visitou Cuba, né? O ex-presidente americano esteve lá em março de 2016 e isso representou um ponto de inflexão na política externa americana e, do ponto de vista da própria ilha, um tipo de sinalização para uma abertura. Acreditava-se, então, que a partir daquele momento, com a visita de Obama, com alguma reaproximação com os Estados Unidos, Cuba se encaminhava para 2 coisas, né, para 2 movimentos. O primeiro, de uma abertura gradativa para o mercado internacional, para alguns acordos internacionais, e o segundo movimento seria o de uma transição política do poder de Raul Castro para para alguma nova geração. Das suas impressões agora, você vê que algumas dessas coisas se concretizaram? Como é a situação de Cuba hoje em termos dessa transição? Não, primeiro, não há transição em Cuba. Simplesmente não há transição. Que é um problema, digamos assim, etário. O fato de que o Raul Castro tem 86 anos de idade, ele anunciou que sairia em fevereiro. Exato. Quer dizer, num certo momento, o Raul Castro anunciou que, a partir de agora, os mandatos presidenciais seriam de 5 anos sem reeleição. Casualmente, depois que os irmãos não tem mais condições, porque faleceu o Fidel. Um detalhe clínico, né? Então não pode mais ser governante. Né? Agora, o mais curioso, você já tem um dado aí interessante, né, que em janeiro ele anunciou que tinha desistido. Ele tinha desistido de fazer a transição em fevereiro em função do furacão Irma. Essa foi a justificativa. Em Cuba, qualquer coisa pode servir de justificativa. E é curioso, eu perguntei para muita gente sobre isso, conversei com muita gente sobre isso, inclusive gente da Universidade de Havana, economistas, pessoas com muita base cultural. Não há nenhuma informação sobre o poder em Havana. Né? Quer dizer, o poder em Cuba é absolutamente opaco. Né? Talvez
Às vezes só a Coreia do Norte você tem quer dizer, não se sabe absolutamente nada sobre a transição. Se fala muito em Díaz-Canel. Díaz-Canel é um burocrata cubano de 56 anos, que é muito próximo ao Castro, é um dos vice-presidentes de Cuba, e seria, digamos assim, é o nome mais citado, mas sem absolutamente nenhuma base para uma futura transição. Então hoje não se sabe quando vai ser a transição, se é que ela vai existir. Há uma convicção de que não muda nada na política cubana. A visita do Obama permitiu algumas pequenas aberturas, facilitação de vistos para trânsito de turismo de Cuba, dos Estados Unidos para Cuba para os Estados Unidos, concessão de vistos. Isso refluiu muito com o governo Trump, não é? Abriu-se a embaixada, né? Mas o cubano ele faz ironia disso. Ele diz, o Obama veio aqui, foi uma festa muito bonita, ele caminhou pelas ruas e depois não se ouviu mais falar desse assunto. Quer dizer, então... E é um certo mito sobre a abertura cubana. Que o regime... O Obama conseguiu exigir que ele falasse com opositores. Você, por exemplo, conseguiu, sem a provocação com relação à dimensão diplomática da sua visita, mas você conseguiu encontrar algum opositor? Não era o meu objetivo. Entendi. Também. Quer dizer, eu fiz algumas tentativas assim, de conversar com... A oposição em Cuba virtualmente não existe. Quer dizer, ela é muito pequena, muito desorganizada. Quer dizer, você tem as damas de branco, que fazem manifestações, né, aos domingos em geral, né, uma manifestação muito parecida com as madres da Praça de Maio. É curioso que na América Latina, na iconografia, né, política da América Latina, as madres da Praça de Maio gozam de grande respeitabilidade em defesa dos direitos humanos. As damas de branco são uma espécie de grupo proscrito, digamos assim, nesse meu cenário. Né. Então você tem um blog, né, cubano, um site que é o blog da Ioane Santos, né, 14 Mídia, que é praticamente desconhecido em Cuba. Cuba tem uma restrição brutal à internet. Para você usar a internet em Cuba, você tem que ir numa agência estatal, na telefonia estatal cubana, geralmente entra numa fila lá e você compra uma raspadinha, coisa que a gente não vê no Brasil dos anos 90. Você compra uma raspadinha, só que você não tem internet em casa, você tem 500 postes, assim, você vai embaixo de um poste, numa praça pública, ao ar livre, raspa, né, a raspadinha, você tem um número, você tem 1 hora de telefone. Só que é $1 que custa a tal da raspadinha é essa. Como o salário médio em Cuba é $18, a população ganha um pouco menos que isso, então imagina, é muito caro a internet, é muito difícil de ser utilizado, e aquela raspadinha tem um número. Então o governo sabe quem usou o quê? Quem usou aquela internet e quais os sites que foram acessados. Eu não sei se tem alguém no governo que realmente fica conferindo todos os números, possivelmente não, mas há uma convicção generalizada, todas as pessoas que eu conversei em Cuba, que é muito perigoso você ficar acessando sites de dissidentes, né? Porque o governo saberá que você fez isso. E tecnicamente o governo tem como saber de fato que você fez isso. E aí então existe uma paranoia generalizada sobre isso em Cuba. Né? Então, digamos assim, os meios de, não há obviamente jornais impressos, né, de oposição em Cuba, o acesso à internet é muito difícil, muito restrito, muito perigoso. Né? Então, digamos assim, a oposição em Cuba ela é muito pequena, não tem força. Houve um personagem na oposição cubana importante no passado que foi, possivelmente tenha sido assassinado, que foi Oswaldo Payá. Né? Oswaldo Payá, hoje a filha dele tem uma fundação, é interessante estudar um pouco essa história toda. Oswaldo Payá, ele é visto pelos cubanos, ele é o único personagem das minhas, digamos, consultas informais que é mais conhecido historicamente lá. E era tido como um opositor moderado, com muita vinculação com a igreja, era citado como possível prêmio Nobel da Paz, né? Era um risco real para o regime, exatamente pela sua moderação, pela sua relação com a igreja, pela sua notoriedade internacional, e sofreu um estranhíssimo acidente de automóvel numa viagem ao interior de Cuba. Né? Então, assim, digamos assim, para sintetizar, quer dizer, a hipótese de uma transição, de uma abertura, é muito relevante. Agora é interessante, Fernando, que nos países democráticos da América Latina e em outras partes do mundo também, a esquerda latino-americana ela ainda glorifica o regime cubano, né? E costuma incensá-lo, né? Como um exemplo e tal. E como é que você explica isso diante dessa situação? Quer dizer, diante dessa repressão, dessa falta de oposição, do partido único, desse medo que a população sente de acessar informações não oficiais, como é que se explica que a esquerda latino-americana ainda mantenha, vou usar de novo aquela palavra que eu falei inicialmente, esse fetiche pelo regime cubano?
Olha, um dos meus pontos quando volto de Cuba é que isso é inexplicável. Não há explicação possível para isso, a não ser uma grande indiferença humana. Uma grande diferença humana. Significa o seguinte: eu gosto de Cuba, mas vivo no Brasil e faço minhas férias na Europa. Né? De vez em quando eu posso ir para Cuba, é maravilhoso fazer turismo em Cuba. Você vai no Centro Velho de Havana, tem algumas quadras, inclusive foram recuperadas. Você tem restaurantes públicos e privados, alguns privados de excelente qualidade. Você ouve uma música de excelente qualidade, né, em meio a uma tragédia humana. Então você precisa primeiro, digamos assim, viver numa profunda indiferença moral. Né? Você passa pelas ruas do centro de Havana, mulheres o abordam para comprar mantimentos nas tendas do Estado, os cubanos descobrem as mais diversas formas de capturar algum tipo de propina, algum tipo de... Então é deprimente, esse quadro é inexplicável. Nós vamos ter eleição agora em Cuba. Vai ter eleição agora mês que vem. Agora é uma eleição, eu estudei um pouco como vai ser a eleição, uma eleição de um partido só. A campanha eleitoral se resume a alguns papéis, uns ofícios colocados nas farmácias, em alguns lugares, com os candidatos todos do mesmo partido. Não há nenhum tipo de debate público, quer dizer, que permita algum tipo de divergência. Absolutamente proibido você divergir da revolução, né, do contexto da revolução, criticar o sistema. Quer dizer, não há esta hipótese política em Cuba. Né? Os cubanos desenvolveram o que George Orwell chamava de duplo pensar. Né? Eles têm uma diferença, muitas vezes, uma oposição, né, psicológica, enfim, ao regime e pessoal, mas reproduz aquele discurso oficial. Então, imagina, você tem os jornais, são todos controlados pelo governo, mais incrível, né? Internet controlada pelo governo, eu andei muito pelo interior de Cuba, outdoors, glorificando Fidel Castro. É isso que eu ia te perguntar também. Faz alguns anos já que Fidel morreu, né? 2, se não me engano, 2 ou 3. Vai fazer 2 anos agora. Vai fazer 2 anos agora. E o próprio Raul ainda no poder, com mais de 86 anos, você disse, né? 86. E os regimes comunistas tradicionalmente têm essa coisa de culto à personalidade, né? Isso está muito presente em Cuba ainda, 2 anos depois da morte do Fidel. Ela não mudou para ser um culto à personalidade do Raul, ela segue sendo Fidel e Che Guevara lá para trás, é isso? Olha, eu não conheço a Coreia do Norte, né? Então eventualmente na Coreia do Norte tem um culto à personalidade maior do que em Cuba, mas eu nunca vi nada absolutamente parecido com isso. Né? Acho que nem na União Soviética stalinista. Né? Eu visitei uma escola cubana, por exemplo, né? Então você tem lá, visitei mais de uma na verdade, mas você tem lá um cartaz que me chamou muita atenção, assim, Fidel Castro criança, Fidel Castro jovem, Fidel Castro revolucionário, Fidel Castro com as crianças, Fidel Castro com a glorificação da figura do Che por toda parte. É a pregação de um evangelho, você está descrevendo. É um culto à personalidade, em grande medida, vazio. Sim. Pelo duplo pensar. Sim. O cubano médio tem um cinismo da parte do público. Absolutamente. A economia cubana reproduz, de alguma maneira, o ambiente da cultura política cubana. Você tem 2 economias em Cuba. Né? Você tem 2 economias em Cuba. Você tem uma baseada no chamado CUP e outra no CUC. CUP é a moeda cubana, é o peso cubano que os cubanos, digamos, os cidadãos cubanos, vivem. Né? É uma moeda que vale 25 vezes menos do que o conversível, que tem paridade com o dólar, que é a moeda dos turistas. Então tem 2 moedas. Uma moeda para os turistas, né? Que é a moeda paridade com o dólar, e você tem uma moeda para os cubanos que vale 25 vezes menos, que não compra absolutamente nada. Né? Essa moeda é utilizada para que os cubanos vão em armazéns, né? Oficiais. Armazéns, são pequenos centros de distribuição de uma ração. Eles chamam de libreta. Uma libreta é um caderninho que você anota. Você tem uma família de 4 pessoas, tem o direito a uma ração de açúcar, uma ração de farinha, uma ração de feijão. Carne de res se come talvez 2 vezes por ano. Você tem galinha, você tem algumas outras opções. E esse dinheiro que você recebe, que você usa para comprar a libreta, na moeda cubana, essa do peso cubano, ela dura mais ou menos metade do mês, 15 dias. Isso foi desde os economistas da Universidade de Havana até o taxista, enfim, as pessoas do povo me disseram que é mais ou menos isso. Então dá 14, 15 dias. O resto você se vira. Né? Só para terminar esse ponto, claro. Então você tem 2 economias, assim como você tem 2 representações culturais. Uma é oficial, então os museus, as escolas, no Gramna. O Gramna é um jornal de diretório acadêmico aqui, de 5ª categoria. É mal impresso,
você tem lá, sei lá, 16 páginas de glorificação política, praticamente todas as matérias dizem a mesma coisa, né? Mas você tem no mundo, no dia a dia, no cotidiano, as pessoas uma outra visão. Sim, né? sim, Eu sim, entrei, sim. por exemplo, num centro de distribuição da Libreta, tinha uma mulher negra, né, sentada lá, o fedor era muito grande, quer dizer, era sujo, era escuro, a eletricidade em Cuba é muito rarefeita. E quando eu entrei com aquela cara de alemão, né, meio cara de turista, assim, ela riu, ela deu uma gargalhada quando eu entrei. Né, deu uma gargalhada. E eu disse, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu não podia entrar aqui? E eu me dirigi até ela. Eu disse, tudo bem, por que tu está rindo? Eu disse, não, o que faz uma pessoa como você aqui? E eu disse, como eu como? Não, turista, isso aqui é para cubanos e tal. Daí eu disse, olha, eu brinquei com ela, eu vim para saber como funciona o socialismo. Eu disse para ela. E ela deu uma risada e disse assim, tremendamente. Ela disse assim, tremendamente. Os meuronianos. Então, assim, o cubano não leva a sério nada disso, essa bullshit ideológica. Né? Alguns que são ideológicos. Eu conversei muito com o presidente do CDR, que é um centro. É um Comitê de Defesa da Revolução, que realmente existe, funciona, que são membros do partido. Então, os comitês de denúncias, bairro a bairro, quarteirão Ele a me quarteirão. contou uma coisa muito interessante. Ele disse assim para mim, olha, eu sou co-presidente do comitê, ele realmente dava o discurso do partido, né? E eu comando ali o bairro, etc. E ele me contou um detalhe curioso, né? Quando uma pessoa quer um emprego em Cuba, ela tem que ir ao Ministério do Trabalho pedir um emprego. Então você vai lá e diz, olha, o que você sabe fazer? Eu tenho engenharia química. Então você pode, sei lá, você pode ser camareiro de um hotel, por exemplo. Você pode trabalhar em algum lugar? Posso. Então, esse é o sonho do cubano, trabalhar no turismo, porque o turismo tem as propinas, tem as gorjetas. Sim, as gorjetas. Que vale, imagina, um turista chega lá, dá $5 de gorjeta, já é praticamente 1/3 do salário dele, num dia, numa gorjeta. Né? Então ele me disse assim, não, mas eu, por exemplo, eu assino a carta de recomendação de bom cidadão para o sujeito ganhar um emprego. Então, tu vai no guichê do Ministério do Trabalho, que é um emprego. Né? Daí ele diz, não, volta lá no CDR e pega. Se o cara é de oposição lá no quarteirão, ele não ganha. O cara pode não assinar. Para além Esse cara de não é um bom todos cidadão, ele fica reclamando, ele não contribui, ele é de oposição. Então você tem que se comportar, porque senão o presidente do CDR não lhe dá uma assinatura, você não consegue um emprego. Sim. Agora, vamos voltar para um ponto que o Fux levantou aqui para você, que eu acho importante, que é, tem essa mística, o Fux descreveu isso quase como um fetiche, né? Você apresenta para a gente como uma perplexidade, não saber como bem explicar, mas vamos fazer um pouco assim, o que são os argumentos mais tradicionais, né? Um deles envolve frequentemente, de defesa do regime, a ideia de igualdade. Mas pelo que você está descrevendo, essa ideia não é tão evidente você defender uma posição de que a Cuba ofereceu um regime igual aos seus cidadãos. Como é que você encara isso? E acrescentando aqui na pergunta do Eduardo, você sempre teve aquela nomenclatura, né? Aquela burocracia ligada ao partido, né? E à gestão do Estado, com privilégios que os cidadãos comuns não têm, pelo menos em outros partidos, como em outros regimes comunistas era assim. Acredito que em Cuba também, não? O que parece nomenclatura e turismo segregam o país em relação ao cidadão comum, é isso? Não, é óbvio, é só você em Cuba ficar 2 dias, você percebe um país inteiramente segregado. Né? É um país, você tem 2 classes de pessoas em Cuba. Você tem o turista, o estrangeiro, e a nomenclatura do partido, que vive numa moeda, que vive frequentando restaurantes, hotéis, enfim. Por exemplo, as estradas cubanas não há carros praticamente, só há alguns ônibus, alguns caminhões, carros oficiais e alguns táxis para turistas. Quer dizer, esse não é carro. Quer dizer, então, por exemplo, uma hora nós estávamos numa carreteira cubana, uma estrada longa, passou um Audi A8 a 180, porque não há limite de velocidade em Cuba, praticamente não há sinais de trânsito. O sujeito passou a 180. E o taxista, muito orgulhoso, me disse, esse que era presidente do CDR, era taxista também, formado em engenharia, taxista. E ele disse assim, este é um ministro, este é um general, este é um alto funcionário, porque tem direito a um carro A8, Audi A8 com escolta. Eu falava orgulhoso daquilo, não é possível. Quer dizer, o cubano médio, ele vive literalmente esmolando em casas inteiramente destruídas, a $18 na libreta e fazendo todos os truques para sobreviver, né, para viver. E tem orgulho da alta burocracia do partido andando de Audi A8. Eu peguei um táxi em Cuba e disse, quero conhecer a casa do Raul Castro. E ele disse, não se pode conhecer a casa do Raul Castro, é um bairro semi-fechado. Sabe? Mas ele acabou me levando lá perto. Quando os barbudos fizeram a revolução, eles ocuparam as melhores casas de Havana, que é um bairro
fino, onde morava a antiga aristocracia cubana. E realmente é um bairro belíssimo, onde moram hoje os embaixadores. Então, são casas muito bonitas e moram ali os grandes autoburocratas. As dachas cubanas. Agora, por que é um país segregado? É um país segregado porque são duas economias. Sim. Então você tem, literalmente, uma economia feita de repartições públicas baseada no peso cubano, que não compra nada, que é uma economia de sobrevivência mínima, né? Miserável, e você tem uma outra economia que é baseada no dólar. Né? Você tem uma segregação a partir daí brutal. Né? Eu, por exemplo, uma experiência que eu tive lá, eu fui na Casa da Música Cubana. Casa da Música Cubana, em Havana, ver a música cubana, de boa qualidade, né? Popular. Né? Cheguei lá, tinha uma fila grande de cubanos, todos negros, cubanos negros, né? E uma outra pequeníssima fila de turistas, todos brancos. Ricos. Então, turistas brancos, ricos. Uma fila pequena, tinha chegado bem depois dos cubanos, uma fila longa de cubanos negros, claramente empobrecidos. O socialismo cubano, você está dizendo, conseguiu ser bem sucedido em fazer o apartheid racial é um triste, deprimente, dramático apartheid que se expressa racialmente. Também racialmente. Também racialmente. Não é racial no sentido que ele é estruturado. Legalmente. Não, mas ele acaba... É uma consequência não desejada. Para terminar a história, quer dizer, quando abriu a casa abria, sei lá, 11 da noite, quando abriu a casa, a fila dos turistas entrou primeiro. E eu, constrangidíssimo com aquela situação, porque eu tinha chegado muito depois dos cubanos, muito depois, né? Eu ainda olhei para trás e vi aqueles cubanos, e eu pensei, ninguém vai protestar aqui? Se fosse no Brasil, as pessoas, como é que é? Não protestar, porque é natural. A ideia... O taxista me usou a seguinte expressão: nós aprendemos desde os nossos pais a baixar a cabeça. O conceito de revolta, de revolução, de rebeldia foi estatizado. Então a revolução é rebelde, Cuba é rebelde, mas cada cubano tem que baixar a cabeça. Porque a revolução já foi feita, a rebeldia já foi, digamos assim, cristalizada. Fernando, a máquina de propaganda do socialismo cubano fora de Cuba, principalmente na América Latina, inclusive no Brasil, ela é poderosa, né? E na própria literatura que se produziu a respeito do regime cubano no Brasil, nós não vemos essa situação que você está falando, né? Quando a gente lê um relato da situação em Cuba, como, por exemplo, o livro A Ilha, do Fernando Moraes, e outros do gênero, do jornalista Fernando Moraes, a gente tem a impressão que nós estamos falando do Éden, do paraíso aqui na Terra, né? Porque é um regime maravilhoso, que funciona de uma maneira exemplar, que fornece todas as necessidades básicas que as pessoas têm, fora uma educação de qualidade, uma saúde que serve de modelo para países até como o Brasil, na visão dessas pessoas. Como é que é possível isso? O que acontece? Por que relatos como o seu não conseguem assumir, vamos dizer, ajudar a formar essa visão sobre o regime cubano fora de Cuba? Não, primeiro, essa é uma realidade acessível a qualquer um. Basta pegar um avião aqui, você faz uma escala no Panamá, você chega em Cuba. Se você entrar lá digamos, com a cabeça minimamente aberta para entender aquela realidade, conversar com as pessoas, você vai perceber exatamente isso que a gente está falando aqui. O livro do Fernando Moraes, que eu lia na época, quando eu tinha 18 anos... Eu também. Né? Tinha 18 anos, eu li o livro do Fernando Moraes. É um livro dos anos 70. Exato. Né? É um livro dos anos 70, 76, se não me engano. Cuba até o fim do domínio soviético, da União Soviética, Cuba ainda conseguia, digamos assim, oferecer para as pessoas um certo padrão de vida. Né? Era um regime ditatorial, sempre foi, né? Um regime de empobrecimento, baixíssima produtividade, enfim, tudo isso sempre foi. Digamos assim, mas a libreta lá, o salário médio, servia para comprar a ração mensal que mantinha uma família. Eu, por exemplo, conversei com muitas pessoas sobre isso, sobre essa evolução, e eles diziam, olha, custava 4 pesos a líbara da carne. Então eles conseguiam comer carne mais frequentemente. Só que nos últimos, sei lá, nos últimos 20 anos, o preço da carne aumentou por 10, multiplicou por 10. Né? Sendo que o salário permaneceu estacionado. Então,
Quer dizer, houve uma deterioração, eles passaram pelo chamado período especial. Em 93, 94, 95, o PIB cubano caiu em torno de 30%. Esse dado foi me dado por um economista na Universidade de Havana. Quer dizer, o regime simplesmente desmoronou. Quer dizer, o regime era uma economia açucareira, onde se recebia todo o insumo tecnológico de Moscou, da União Soviética, sendo, como me disse lá um engenheiro que eu entrevistei, que também é taxista, ele disse para mim, olha, a tecnologia soviética nos anos 80 já era obsoleta no plano global. Quer dizer, nós já comprávamos uma tecnologia obsoleta. Só que ela ainda era uma tecnologia. Quando a União Soviética terminou, Cuba simplesmente entrou numa crise abissal, né? As pessoas não tinham o que comer em Cuba, nos anos 90. Né? E houve isso é uma coisa interessante, isso diz muito sobre a esquerda latino-americana. Houve um momento em que Fidel Castro poderia ter feito uma transição para o modelo social-democrata. Né? Então recebeu o primeiro-ministro da Suécia, teve um apoio forte da Danielle Mitterrand, conseguiu uma audiência com Mitterrand na França. Teve um momento que a Danielle Mitterrand desistiu do Fidel. Ele disse, olha, eu desisto do Fidel, porque ele não aprende, ele não quer abrir. Né? Porque eu imagino o Fidel pensando assim, talvez com o seu irmão Raul Castro, um punto zero em Havana, dizendo o seguinte, olha, mas esse negócio de social-democracia pode ser muito bom, nós vamos ter que sair do poder. Né? Tem que fazer eleição, daí nós vamos sair do poder, nós vamos ser julgados por crimes contra a humanidade, nós vamos ser julgados pelos fuzilamentos, pela polícia de Estado, pelos balseiros, é isso? Pelas perseguições aos homossexuais. Nós vamos pela perseguição aos homossexuais. Quem leu o Reinaldo Arenas, né? Até hoje a perseguição. Até hoje, né? Quer dizer, eu, por exemplo, na pousada privada ali que eu fiquei, na frente havia uma pousada, um prédio muito bonito, eu perguntei pro gerente ali, eu disse, que prédio é esse? Ele disse, não, essa era uma pousada de um alemão com um cubano que eram homossexuais e passaram a receber homossexuais. E havia um grande trânsito de homossexuais, até um dia que a polícia cubana, isso fazia pouco tempo, baixou ali às 6 da manhã e fechou a casa, dizendo que havia atentados à moralidade, prostituição, que tem esse fantasma, há muita prostituição em Cuba, muita prostituição, que é uma forma de... Isso quem leu o Pedro Juan Gutiérrez, um grande escritor cubano, tem um percebe filme bem. muito bonito Agora, sobre a vida dele. Eu queria aproveitar, assim, acho que tanto o Fux quanto eu temos esse fascínio para entender o que explica o modo como os intelectuais se dobram ao poder autoritário, isso de variados aspectos ideológicos. Essa é uma questão que me fascina, mas eu não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui, Fernando, como cientista político, como investigador do tema, para pensar o seguinte, se a visita do Obama e a suposta abertura, o suposto início de uma abertura e de uma transição não se concretizaram, se essas coisas não avançaram, do ponto de vista de quem pensa política internacional, do ponto de vista de quem está pensando o que significaria um bom relacionamento com Cuba e a melhor maneira de você abordar essa estratégia com a abertura cubana, para um país-chave como os Estados Unidos e para as economias-chaves como Europa e China, o que é melhor? China, claro, tem questões ideológicas mesmo, mas o que é melhor apostar? Você terminar com o embargo e apostar em reatar relações diplomáticas, comerciais, intensificar relações econômicas, culturais, políticas, etc., ou o regime só tem como morrer, este regime ditatorial só tem como morrer à míngua, como se diz, né? Ou seja, só vai morrer por conta própria. Como dizem os americanos, né? Starving the beast. Bom, primeiro, os ingleses. O Estado cubano é um grande alugador de mão de obra. Né? Isso foi medido por todos lá, desde os economistas até as pessoas mais simples. Né? Quer dizer, então uma empresa, por exemplo, há muitas empresas canadenses, há empresas espanholas, há hotéis, Meliá, Rede Meliá, enfim, elas investem. Eu quero fazer um empreendimento em Cuba, então eu invisto, né, faço um contrato com o governo cubano, tenho direito, é uma espécie de PPP. Os cubanos fazem muita PPP, um tipo de PPP cubano. Uma PPP, né? Informal do desespero. Mas só que é uma PPP de mão de obra. É uma PPP muito curiosa, que é o seguinte, então você faz o seu empreendimento aqui e nós, cubanos, nós, Estado cubano, vamos alugar a mão de obra para você. Quantos funcionários você precisa? Olha, eu preciso 1.000 funcionários, ok. Cada funcionário desse, pelo mercado internacional, vale $1.000 de salário. Ou seja, ok, você paga para nós, você paga para o Estado $1.000 e o Estado cubano paga $18 por... É um pouco como funcionavam os médicos cubanos aqui no Brasil. Sim. Né? Quer dizer, o Estado brasileiro paga para o Estado cubano, sei lá, 15 valor de mercado, reais, né? E o Estado cubano paga 700 por médico. Depois houve uma certa reivindicação de aumentar isso, eu não sei como funciona isso agora exatamente, mas lá em Cuba é assim. Né?
Então, isso é o que existe de abertura privada? Não, eu nunca vi, quer dizer, eu fico pensando do ponto de vista de alguém que é solidário, que pensa na justiça social, tolerar um sistema como esse, onde o Estado aluga a sua própria população para empresas internacionais, pagando $18 e recebendo 1.000, entregando uma libreta, um produto de péssima qualidade que dão para sustentar metade do mês. Isso é um crime humanitário que um dia eu espero que seja cobrado. E é curioso que, curiosamente, quer dizer, o que funciona e que está na cabeça dos cubanos hoje, médios, por paradoxal que pareça, é o livre mercado. Por quê? Porque houve uma abertura em 2011. O Raul tem uma cabeça um pouco mais reformista do que tinha o Fidel. Mas há uma série de questões que envolvem, onde se permitiu, em 2011 foram 180 setores da economia, pequenos setores, cabeleireiro, pousadas, táxis, restaurantes, lá tem os paladares, até em função de uma novela brasileira, acabou virando. Isso vem desde os anos 90, os paladares, mas se abriu muito mais em 2011. Então se criou uma nova, emergente, ainda muito tímida, classe empresarial de empreendedores no setor privado. Hoje, em torno de 20%, eu perguntei para o economista da Universidade de Havana, quantos por cento da economia é estatal e quantos por cento é privado. E ele disse, pensando do ponto de vista de contratação de mão de obra, porque as estatísticas cubanas são muito inconfiáveis, em torno de 20% privado e 80% estatal hoje. Essa é mais ou menos a média. Só que, conversando com pequenos empresários cubanos lá que administram essas hostels, né, essas hospedagens privadas, eles disseram o seguinte: o mercado privado é amplamente desregulado. Não tem, por exemplo, legislação trabalhista cobrada, não tem justiça do trabalho, Sim. Não tem nada disso, tá certo? Então ele é 95% informal e selvagem. Selvagem. Então faz um contrato lá, trabalha. Taxistas, por exemplo, que eu trabalho para o Estado. Eu perguntei, quantas horas você trabalha? Eram 11h30 da noite. Ele olhou no relógio e disse, olha, estou trabalhando desde as 10, vou continuar. Ele estava trabalhando há 13 horas e meia para ganhar, porque ele trabalhando 13 horas, 15 horas por dia, ele consegue ganhar o dobro com um professor universitário. Então o sonho do professor universitário, boa parte lá, e eu conversei com vários, é ser taxista, porque você ganha o dobro. Você tem a chance de propinas. E tem o acesso ao mercado de turismo. Mas o curioso é que este mercado de 20% que é privado, ele é selvagem, ele é livre mercado. Só para fechar a tua questão, quer dizer, eu acho que a estratégia Obama, no fundo, era o seguinte: olha, vamos favorecer o crescimento desse setor privado, vamos favorecer a injeção de capitais para formar uma nova classe média. Porque realmente, eu vi lá a formação de uma nova classe média muito tímida, de proprietários de hospedagens, pequenos negócios, de proprietários de cabeleireiras, de proprietários de paladares, né? Perfeito. Que restauram casas históricas, são belíssimas em Havana e criam, né? Serviços, restaurantes, alimentação, etc. Né? Com muito medo do Estado. O critério, todos os empresários micro-cubanos que eu conheci, a regra número 1 é o seguinte: põe uma foto do Fidel Castro aqui, resolve esse problema, garante esse negócio, e jamais faça qualquer crítica com o tempo estourando. Eu preciso te fazer uma pergunta que é a seguinte: durante um bom tempo nas últimas décadas, na última década e tanto, a esperança cubana foi a Venezuela. E como o próprio jornal aqui tem noticiado com bastante intensidade nas últimas 2 semanas, a Venezuela vive uma crise humanitária maior ainda do que a que você está descrevendo em Cuba, né? Com um estado falimentar absoluto, com fome generalizada, com, enfim, um estado absolutamente quebrado, destruído. Como é que Cuba percebe essa situação da Venezuela? Não percebe. Não percebe? Não percebe. O livro mais vendido, pelo que eu percebi, eu percorri várias livrarias no centro de Havana. Aliás, curiosamente, não há literatura contemporânea. Você não tem nada disso que você vai em qualquer livraria brasileira. Não necessariamente é uma coisa ruim, professor Fernando. Essa é uma ironia do Eduardo, mas assim, o livro pelo que eu de mais destacado, pelo menos nas prateleiras muito rudimentares das livrarias cubanas, que praticamente não tem livros, é uma coisa muito curiosa, e só há livros consentidos pelo regime, é o Pensamento Econômico de Hugo Chávez, que me pareceu muito curioso. Os últimos lançamentos internacionais que eu vi, lá que estavam pelo menos em destaque, era 1984, de George Orwell, cujo apresentador, na introdução que eu li, dizia assim: é um livro polêmico. É um livro polêmico. Mas, depois de algumas páginas, ele conclui que George Orwell, no fundo, não se referia ao socialismo, mas sim ao capitalismo. Tanto é que a sequência acontece em Londres. É uma interpretação ficcional notável. Para fechar, então, a última pergunta, Fux, por favor. Obrigado. Fernando, dá para ter esperança que o regime comunista em Cuba
um dia terá uma abertura, um dia chegará ao fim, não. Um dia esse regime totalitário vai sucumbir? A minha impressão, quer dizer, que você tem dois caminhos. Um é o crescimento gradativo do setor privado, a ponto tal de formar uma nova classe média que vai, de alguma maneira, reivindicar liberdade, reivindicar... Hoje não é o 4. Hoje é um setor muito pequeno, muito frágil, muito dependente do Estado, muito medo. O controle ideológico político em Cuba funciona. É uma sociedade baseada no medo, na absoluta carência de informação. Funciona bem. É uma ilha, é difícil. Por exemplo, não há barcos em Cuba. As pessoas não podem ter barcos, porque senão elas fogem. Né? Então é curioso, um taxista me levou, curiosamente, eu nem pedi ele, daqui a pouco ele estava indo para um lugar e me levou e parou na frente do mar, né, perto de Havana, na periferia de Havana, e pediu, senhor, olha essa baía linda aqui, ele disse para mim. Eu disse, por quê? O senhor está vendo algum barco aqui? Eu disse, não. O senhor percebe por que não tem barcos aqui? Senão as pessoas fogem. O governo não deixa ter barco. É curioso isso. Agora, o muro de Berlim é o mar, né? A transição na União Soviética foi feita a partir da liderança do Estado, Gorbachev, que era chamado que era assim, amaldiçoado por Fidel Castro. Fidel, na época, optou por um caminho diferente, porque ele percebia que, adotando o caminho de Gorbachev, teria que sair do poder. Teria que sair do poder. Aqui não é um projeto de poder, é um poder familiar. Né? Hoje se discute muito que Alejandro Castro, que é o filho do Raul, deve ser o futuro presidente de Cuba em algum momento. Não sei se agora ou depois. Né? Quer dizer, é uma ditadura familiar. O que indicaria uma espécie de Coreia do Norte tropical. Que é um pouco já o que há 60 anos acontece. Né? Quer dizer, então eu não vejo essa perspectiva a curto prazo. Em algum momento o regime vai entrar numa exaustão absoluta. Né? Quer dizer, não é possível manter aquela situação por muito mais tempo, eu imagino. Bom, eu agradeço imensamente aqui ao Fernando Schiller, cientista político, professor do INSPER, ao querido amigo José Fux, repórter especial aqui do Estadão, que se juntou a nós para essa entrevista hoje aqui no Estado da Arte, na TV Estadão. Vocês acompanham no nosso canal do Facebook, no canal do Estadão Política também no Facebook. Não percam na quarta-feira o nosso novo podcast dessa semana do Estado da Arte. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, Fux.